Olá, o meu nome é João Honório, sou diretor técnico na Cadnia e quero-vos apresentar o SWOOD. Ora, o SWOOD é um add-in para o SolidWorks, quer dizer que funciona totalmente integrado dentro da janela do SolidWorks, neste caso muito focado na indústria das madeiras. Ora, o SWOOD é desenvolvido por uma empresa francesa, a FICAD. Eles têm mais de 25 anos de especialista nesta área, tem CAD/CAM para a área das madeiras. Há mais de 20 que são parceiros SolidWorks e hoje em dia já tem mais de 1000 clientes em cerca de 55 países, sendo que mais de 3000 licenças de SWOOD Design já estão em clientes e também mais de 600 licenças da parte da maquinação, portanto, da parte do SWOOD CAM. Qual é que é aqui a ideia do SWOOD? A ideia do SWOOD, no fundo, é fazer a interligação entre tudo aquilo que é o desenho CAD com toda a parte de maquinação. Portanto, o SWOOD vai fazer toda esta interligação e gerir a produção desde a criação dos modelos 3D até à oficina, portanto, até à produção dos componentes, à montagem e tudo isso. Em termos de produção, o SWOOD acaba por abranger todas as áreas, desde o corte dos painéis, passando também eventualmente pela identificação através de etiquetas, caso seja algo interessante. A colocação de orwas também é algo que pode ser gerido pelo SWOOD e, claro, a parte depois de maquinação propriamente dita aqui com router ou com qualquer CNC também é possível de ser feita com o SWOOD. Em termos de CNCs e de mesa de trabalho, nós trabalhamos com essencialmente todas as tecnologias, desde a parte de sucção ou grampos, passando por mesas planares, verticais, com múltiplas posições, eventualmente até com posicionamento laser, tudo isso é possível de ser feito. Em termos de cabeças e de ferramentas, podemos trabalhar até 5 eixos, com múltiplas ferramentas, okay? Com pentes de broca, tudo isso é possível fazer. Naturalmente também com a gestão de serras, que é algo que eu diria que é empírico aqui à questão das madeiras. Com a tal cabeça de furação também sempre possível de gerir e também com uma série de opcionais, por exemplo, a questão da deflexão de desperdícios ou eventualmente da sucção. Ora, isto fazendo aqui um paralelo entre aquilo que é o processo clássico e aquilo que o SWOOD nos vem oferecer. Num processo clássico nós tipicamente temos uma solução CAD, okay? Pode ser 2D, pode ser 3D. Geralmente depois tem que existir algum género de exportação, por exemplo em DXF, para uma solução CAM, que depois então vai produzir o código que será colocado nas máquinas. Em paralelo com isto, geralmente há mais algum tipo de exportação, por exemplo, exportação para controle de stock, em CSV, em Excel ou algo do género, okay? Depois já de ser tratado por alguém. E também existe mais, eventualmente, algum tipo de documentação que tem que ser gerado, como desenhos 2D, como listas de stock, listas de programas para as máquinas, tudo isso é algo que faz parte de um processo, vamos chamar-lhe clássico. Este processo tem uma desvantagem que é, se depois disto estar feito existir uma alteração ao design, temos que voltar à solução CAD fazer a alteração e tem que haver sempre uma nova exportação, uma nova criação de programas, uma nova exportação para stocks, uma nova exportação de tudo aquilo que no fundo seja preciso. Ora, isto tem uma grande desvantagem que é não existe propriamente ligação entre processos, existe aqui vários ficheiros pelo meio que vão sendo exportados, muitas das vezes até também de forma manual e portanto as alterações são sempre algo que vem incrementar um bocado a complexidade do processo. Ora, com o SWOOD nós temos uma ferramenta que é o SolidWorks. No SolidWorks nós fazemos a parte de design com o SWOOD Design e sem sair da mesma janela, sem ter que andar a exportar ficheiros nem nada disso, temos também o SWOOD CAM que vai fazer toda a parte de programação. Okay? Em cima dos mesmos ficheiros SolidWorks, toda a informação fica guardada nesses mesmos ficheiros e nós temos então tudo, digamos que sincronizado. A partir daqui, com um clique, nós exportamos os relatórios do SWOOD. Estes relatórios podem ser mais ou menos o que nós quisermos, desde os programas para as máquinas, exportação de stocks, exportação de documentos vários, como por exemplo os PDFs dos desenhos 2D, que tudo isso pode ser feito com um clique. Ora, uma das primeiras vantagens é que toda a informação está nos ficheiros SolidWorks, não há aqui exportação de ficheiros pelo meio, por exemplo, DXFs para a parte do CAM ou algo do género, okay? Está tudo nos mesmos ficheiros SolidWorks. E depois, caso exista alguma alteração, é uma questão de
ir ao design fazer a alteração. Isso vai fazer com que os programas CAM sejam atualizados e novamente com um clique nós exportamos todos os ficheiros adjacentes a esse procedimento. Para além disso, com o SWOOD nós tipicamente temos uma biblioteca com a qual vamos trabalhando e essa mesma biblioteca já pode ter toda a informação de CAM embebida nos ficheiros de biblioteca. Isto quer dizer que se nós formos à biblioteca buscar qualquer coisa e depois fizermos alguma alteração, o CAM no fundo já vem criado, ok? Ele atualiza para a nova geometria dos componentes e a partir daí temos já toda a informação de CAM também ser exportada quando exportarmos os relatórios. Ora, em termos de mercados-alvo, eu diria que são essencialmente todos aqueles que trabalham com madeiras, desde a criação de lojas, por exemplo, com expositores, com quiosques, okay? Tudo isso é possível de ser feito com o SWOOD, mas claro também toda a parte de mobiliário, okay? Roupeiros, cozinhas, quartos, casas de banho, tudo isso nós podemos desenhar também com o SWOOD e depois um bocadinho também carpintaria em geral, lá está, mais uma vez, tudo aquilo que tem a ver com o mundo das madeiras. Eu costumo aqui fazer, digamos que um pequeno paralelo sobre aquilo que é o princípio do trabalho do SWOOD. Nós podemos pensar no SWOOD como sendo um bocadinho como os Legos, em que nós vamos ter vários blocos de construção e depois pegamos nesses blocos e vamos montando aquilo que precisamos. Okay? Podemos pensar no SWOOD dessa forma, já vamos ver depois na parte prática essa aplicação deste modelo. Ora, vamos ver um exemplo de criação de um móvel, com vários pontos importantes, desde a colocação de conectores, gestão de materiais, gestão das orlas, okay? Tudo isso vai estar aqui incluído pelo meio. Depois vamos ver a parte do CAM, okay? Sobre como maquinar depois os nossos componentes e, claro, a criação dos reports, portanto, dos relatórios com toda a informação necessária para a produção. Vamos passar então à parte prática. Agora, na interface do SolidWorks, o SWOOD apresenta-se como dois separadores novos no nosso task pane, um para a parte de design e outro para a parte do CAM, e como vamos ver depois na interface em si vão aparecer várias ferramentas. Ora, na biblioteca do SWOOD nós podemos ter logo algumas montagens já pré-criadas, alguns caixotes base que vão servir de base para os nossos novos móveis, e uma das coisas que o SWOOD pode fazer por nós é a gestão de ficheiros. Portanto, eu posso chegar a uma montagem de biblioteca, fazer um copy, vou dar um nome a este novo móvel e automaticamente o SWOOD vai copiar os ficheiros da biblioteca para uma pasta de trabalho e renomear os nossos ficheiros para o novo nome que tivermos escolhido. Portanto, como eu disse há pouco, uma das ideias fundamentais é a utilização de blocos. Esses blocos nós podemos chamar de SWOOD Boxes. E, por exemplo, neste caso, para a inserção de umas costas, basta-me pegar no bloco de criação das costas, arrastar para a montagem, o SWOOD vai reconhecer ali o volume interior e eu basta-me largar nesse interior que o SWOOD vai fazer todo o trabalho por nós. O que é todo esse trabalho? No fundo, neste caso das costas, é a inserção do painel em si e, se eu esconder o painel, podemos ver, ele fez também logo o corte de meio fio nos painéis já existentes. A ideia das SWOOD Boxes é um bocadinho esta, nós arrastamos para a nossa montagem e elas ajustam-se à dimensão do volume onde as colocamos. Se quisermos colocar, por exemplo, prateleiras, podemos ir buscar o nosso módulo de prateleiras, a nossa box, é a mesma ideia, vamos arrastar para o interior do móvel, ele vai reconhecer o interior, nós só temos que largar no sítio onde queremos colocar e automaticamente ele vai inserir, neste caso, as prateleiras. Ora, mais uma vez, para além de inserir o painel em si prateleira, ele vai também logo fazer a furação nas lhargas e vai colocar as várias cavilhas na posição correta. É claro que ele cria, neste caso, as prateleiras com uma pré-definição, mas nós podemos sempre vir à nossa árvore e editar aquilo que já foi colocado e, por exemplo, alterar a quantidade. Okay? Em vez de ter 2 prateleiras, se quiser ter 3, posso alterar a quantidade, ele vai logo, no fundo, alterar a posição e quando eu fizer OK vai também alterar a quantidade, a furação nas lhargas e também a colocação das cavilhas na posição correta. Okay? Portanto, ele trata tudo isso por nós. Depois, por exemplo, vamos colocar umas portas. Okay? Nós depois podemos organizar a nossa biblioteca como quisermos. Daqui a pouco eu vou explorar mais a biblioteca também que vem com o SWOOD.
Neste caso eu vou buscar aqui uma montagem genérica, mas nós podemos ter, por exemplo, até por marca, por fornecedor. Vou arrastar então para o volume aqui de baixo, mais uma vez eu reconheço o volume, insero as portas vão logo ficar, digamos, com a dimensão correta para o sítio onde as estamos a colocar. Neste caso, vão também trazer logo, no fundo, a furação para as dobradiças, as próprias dobradiças e, claro, também os puxadores. Portanto, temos aqui uma representação das dobradiças e já temos ali a picagem feita na nossa ilharga. Claro que a qualquer momento eu posso, digamos que, voltar atrás e alterar, por exemplo, neste caso, a posição das minhas prateleiras, okay? Posso editar a minha operação e neste caso, em vez de ter as prateleiras com alturas iguais entre elas, vamos alterar e vou dizer, por exemplo, que em baixo quer ter uma altura de 400 e depois entre prateleiras uma distância de 300 mm. Okay? Então, ao fazer isto, agora quando confirmar, as prateleiras vão mudar de sítio, a furação vai mudar de sítio, as cavilhas vão mudar de sítio e, neste caso, o tamanho das portas e, por conseguinte, também a picagem para as dobradiças vai também logo ser atualizada para a nova posição. Ora, nós fomos falando de cavilhas para colocar, por exemplo, aqui as prateleiras. A verdade é que naquele módulo inicial com que nós começámos ainda não haviam conectores. Uma das funções interessantes também do SWOOD é precisamente essa colocação dos conectores. Nós podemos personalizar como é que queremos que eles sejam colocados, as regras existentes. Neste caso, eu vou usar um conjunto de rodofixos e cavilhas. Mais uma vez, basta arrastar ali para a face de contacto. O SWOOD reconhece que existe ali um contacto entre painéis e vai colocar os conectores. Nós depois podemos escolher, por exemplo, aqui no caso dos rodofixos, se a cabeça fica virada para cima ou para baixo. E ao largar, ele vai então adicionar os componentes à nossa montagem e vai fazer logo toda a furação para os colocar. Okay? Então, neste caso, tanto na ilharga como no tampo do nosso móvel, é feita toda a furação. A mesma coisa, por exemplo, a colocar cavilhas aqui na zona de baixo do nosso móvel, vou arrastar um conjunto de cavilhas. Neste caso, o SWOOD vai logo fazer o cálculo para perceber quantas cavilhas é que tem que levar, e lá em cima também quantos rodofixos. Nós tínhamos que 3 rodofixos e 6 cavilhas lá em cima, e neste caso vamos ter também aqui 7 cavilhas a ser colocadas automaticamente. A distância entre elas e tudo mais pode ser sempre personalizado, pode vir biblioteca, podemos também a posteriori editar a nossa operação de colocação das cavilhas ou dos conectores em geral e alterar os parâmetros que estiverem, digamos, pré-criados de biblioteca. Ora, aquilo que muitas vezes acontece é que nós estamos a desenhar um móvel e a qualquer altura pode haver uma alteração ao nosso design. Então, aquilo que nós podemos fazer no SWOOD Design é de forma muito simples fazer um Edit Frame para alterar as dimensões do nosso móvel. Vou alterar a largura de 800 para 1500, a altura também para 1500 e aqui interessante vou alterar a profundidade de 650 para 350. Depois podemos ter mais parâmetros, por exemplo, a altura do rodapé, se eu quiser alterar ali de 90, por exemplo, para 50 também eu posso fazer. Posso atualizar o meu modelo, ele vai logo, no fundo, mostrar-me o que é que vai ser alterado com essa alteração e podemos confirmar para ver a nova geometria. Naturalmente, as dimensões gerais do móvel vão ser alteradas, com a alteração de profundidade. Se nós formos ver, por exemplo, a quantidade de conectores também é recalculada de acordo com as regras que existirem em biblioteca. Deixámos de ter 3 rodofixos, passámos a ter só 2 e em vez de termos aqueles conjuntos de 2 cavilhas junto a cada rodofixo, passamos a ter 3 cavilhas centrais. Portanto, isto são tudo regras que são editáveis para se ajustarem ao gosto de cada empresa. Mais uma vez, podemos editar as nossas prateleiras. Vamos imaginar que agora com a altura de 1500 já queremos que elas fiquem centradas, ou seja, que a distância entre elas seja sempre igual e, portanto, ao confirmar temos mais uma vez tudo a ser atualizado. Nós já há pouco colocámos conectores só do lado esquerdo do nosso móvel, também de uma forma muito simples, podemos aproveitar aqueles que já foram inseridos de um lado para os copiar para o outro, é muito simples, ok? Nós escolhemos a face de contacto, escolhemos o conector que queremos inserir, podemos depois inverter algumas direções, por exemplo, mais uma vez, para a cabeça ficar virada para cima, posso alterar ali a orientação, confirmar e ele já vai inserir aqueles conectores e depois aqui na zona de baixo vou também selecionar a face de contacto e vou copiar o nosso conector
das cavilhas. Okay? É tão simples como isso. Depois basta fazer confirmar, deixar o SolidWorks fazer todo o cálculo, okay? Naturalmente com a ajuda do SWOOD, para colocar então os novos conectores e fazer toda a furação necessária para a sua colocação. Depois, outra ideia fundamental do SWOOD tem a ver com a gestão de materiais. Existe também uma biblioteca de materiais, mais uma vez também é editável pelo utilizador. E esta biblioteca de materiais tem uma particularidade que é quando nós aplicamos o material, a espessura do material é também aplicada aos painéis. Ou seja, neste caso eu vou aplicar o material aqui, um Nogueira 19, posso aplicar logo a todos os painéis ou a painel individual. E neste caso, como é um material de espessura 19, nós vamos ver que os nossos painéis de facto ficam com espessura 19. Se a seguir eu for buscar um painel de espessura 16 e fizer a mesma coisa e aplicar aos meus painéis, vamos ver que então essa espessura vai ser atualizada, neste caso para uma espessura de 16. Se repararem, também a aparência dos painéis em si é atualizada, de acordo com o material que nós utilizamos, e também, claro, com a representação do grão da madeira, caso isso seja interessante. E aqui temos então a espessura de 16 já aplicada aos nossos painéis. Eu estava a falar da direção do grão. Vamos ver, por exemplo, aqui no painel da direita, nesta ilharga, eu vou selecioná-lo e vou fazer um Edit Panel. Portanto, nós podemos sempre editar aquilo que vem por defeito. O SWOOD calcula-nos as dimensões do nosso painel, okay? Sendo que a primeira dimensão é sempre ao longo do comprimento, ou seja, ao longo da direção do grão, mas nós podemos depois fazer aqui, por exemplo, uma rotação de 90 graus, ele vai atualizar as dimensões, em vez de ser 1500 por 350, passa a ser 350 por 1500, e se eu confirmar, para além dessa informação, digamos, de produção que é atualizada, é também atualizada visualmente a nossa peça, neste caso a direção do grão. Ora, na questão aqui das portas, eu quero usar um MDF laminado, então, por exemplo, eu vou buscar primeiro um MDF 16 e vou aplicar às minhas portas. Claro, mais uma vez, isso vai forçar que a espessura das portas fique com 16 mm. E depois, em cima disso, vamos colocar os nossos laminados. O que é que vai acontecer? Como eu tenho espessura 16 aqui para o MDF, quando eu for colocar o meu laminado, e vou dizer que quero colocar dos dois lados, a espessura do painel em si vai deixar de ser 16 e vai passar a ser 18. Algo que está aqui empírico a esta alteração é que a posição dos nossos conectores é também sempre atualizada, por exemplo, para garantir que as nossas cavilhas estão sempre ao centro da espessura do painel, a não ser que nós queremos que a regra seja outra, isso também é possível fazer, mas em geral ele atualiza sempre para que fiquem ao centro. No caso dos laminados, nós depois também podemos fazer, no fundo, a edição do nosso painel e o nosso laminado, a orientação do laminado pode também ser alterada, pode ser ao longo de X, ao longo de Y, ou então com um ângulo qualquer de rotação. Por exemplo, neste caso, se eu quiser colocar a 45 graus, ele atualiza-me logo a visualização do grão para ficar a 45 graus e vai-me calcular a dimensão mínima do laminado que é preciso, a dimensão retangular. Sendo que depois nós ainda podemos dar alguma extensão para garantir que temos material suficiente depois para cortar e nesse caso vamos ter a dimensão original e a dimensão com o offset. E ao confirmar, temos visualmente essa alteração aqui visível e depois em relatório vamos também ter essa informação. Vamos só fazer a mesma coisa para o outro painel, para isto ficar assimétrico, vou colocar aqui 135 graus, vou colocar aqui um offset de 10, confirmar e temos também já atualizada a porta do outro lado. Outra função interessante depois tem a ver com a gestão das orlas. Ora, nós para aplicar orlas, mais uma vez, apenas temos que arrastar a orla para as faces onde as queremos colocar, okay? Sendo que aqui nós depois vamos ter, no fundo, algumas opções. Nós podemos não criar o 3D da orla em si e aplicamos apenas a aparência às faces, é o que vai acontecer no caso desta orla, okay? As faces ficam com a aparência da orla, mas não cria o 3D. Se quisermos de facto ter lá o 3D, podemos também ter uma outra orla, no fundo, com essa opção, e portanto se eu colocar esta outra orla, vamos ver que o SolidWorks vai mesmo criar o 3D da orla, vai-me criar ali o corpo com a espessura correta da orla, e aqui nós podemos logo aparar os painéis, ou deixar com a geometria que tinha e adicionar a orla por fora, isso depois são tudo opções que nós podemos ter.
Ora, apesar de eu nunca ter até agora frisado esta parte, à medida que eu estou a criar o meu modelo 3D, eu posso ter também o desenho 2D a ser criado ao mesmo tempo. Portanto, eu agora posso fazer aqui, no fundo, a abertura do meu ficheiro 2D e podemos ver que o SolidWorks foi logo gerando no fundo, esse desenho e com a informação daquilo que eu fui fazendo, nomeadamente aqui com as dimensões do nosso móvel. Sendo depois tudo SolidWorks, nós podemos facilmente, por exemplo, criar uma vista de secção. Ok, vou escolher onde é que passa a minha vista de secção e tenho essa secção a ser criada de uma forma automática. A mesma coisa, por exemplo, se eu quiser fazer vistas de detalhe, ok, posso simplesmente desenhar um círculo onde quero colocar a minha vista de detalhe e vou ter a vista de detalhe a ser criada de forma automática. Colocar dimensões no próprio drawing também é muito fácil. Okay? Vamos usar a ferramenta de medir do SolidWorks e depois basta clicar nas arestas segundo as quais queremos fazer a medição. É claro que se quisermos ter uma distância também é possível de o fazer de forma muito simples e portanto podemos ir adicionando as várias dimensões ao nosso desenho 2D. Ora, voltando agora então ao nosso móvel. Vamos pressupor que estamos num estado em que terminamos o design e agora vamos querer gerar tudo o que sejam ficheiros de relatório do nosso projeto. Então, para isso, com um clique, vamos usar a ferramenta de criação de report do SWOOD. Ora, esta ferramenta pode essencialmente gerar todos os ficheiros que sejam interessantes para o nosso dia-a-dia. Neste caso em particular, eu vou ter a criação de um ficheiro 3D que depois pode ser lido em qualquer computador, mesmo que não tenha SolidWorks. E vou ter também gerado, no fundo, um ficheiro Excel com o resumo de tudo o que existe no nosso móvel, desde painéis, ferragens, tudo isso, colocação de órgãos, por exemplo, tudo isso vai sair no nosso relatório. Para além disso, como nós vamos ver, se já existir alguma informação de CAM no meu projeto, essa informação pode também ser já gerada e vamos ver que esse é um conceito muito interessante que é, apesar de eu ainda não ter feito nada de CAM, eu posso ter essa, no fundo, a informação guardada em biblioteca e depois já ao reutilizar, essa informação também vai já ser gerada. Para além daquilo que é gerado automaticamente no report que, no fundo, que vem pré-criado com o SWOOD, nós podemos também, no fundo, fazer alterações para ir ao encontro das necessidades de cada empresa. Temos então já o nosso relatório gerado. Aqui na minha pasta de documentos podemos ver os vários documentos que são criados pelo nosso relatório, desde o tal fecheiro 3D que eu falava há pouco, que pode depois ser lido em qualquer computador, passando, por exemplo, por um fecheiro CSV para corte dos painéis, ou também interessante o tal ficheiro de Excel, vou mesmo abrir o ficheiro Excel, no fundo com o resumo de tudo aquilo que é o nosso projeto. Portanto, aqui temos uma listagem de painéis, okay, com as dimensões de cada painel, a informação, por exemplo, também se vai levar horas ou não em cada uma das posições. Se existirem programas CAM, o programa CAM também vai ser logo listado aqui. Nós já vamos ver como é que podemos gerar o programa CAM, mas neste caso alguns deles já vêm com o programa gerado. Temos também sempre uma imagem a acompanhar os nossos painéis, neste caso com a informação também das orlas e da direção de grão, caso exista grão nesse mesmo painel. Toda esta informação é listada automaticamente a partir da criação do nosso report. Depois podemos ter esta informação, digamos, mais resumida apenas numa tabela um bocadinho mais simples, eventualmente. Podemos ter a criação também das tais etiquetas. A informação que aparece nestas etiquetas naturalmente também é personalizável, mas neste caso temos quantidade, dimensões, a existência ou não de orlas e, por exemplo, neste caso o material também do painel, com a identificação e com aquela imagem que nós vimos há pouco para explicar a orientação do grão e a colocação das orlas. E depois, por exemplo, também uma listagem de hardware, de ferragens que são utilizadas no nosso projeto. Ora, voltando ao SolidWorks. Agora vamos falar um bocadinho também sobre as potencialidades do CAM. Ora,
apesar de eu não ter feito nada de cam, se eu abrir, por exemplo, aqui o painel de topo, nós podemos ver que já existe alguma informação de cam e essa informação já tem criada a furação. Okay? Neste caso temos a furação nos topos do painel e temos também o corte do contorno. Ora, isto mais uma vez acontece porque o meu painel na biblioteca já tinha informação de que tinha que ser maquinado e portanto quando nós o reutilizamos essa informação já vem com o painel e ele atualiza no fundo as dimensões e eventualmente mais furos ou menos furos e portanto atualiza logo o campo. É claro que num painel que não tenha informação nenhuma nós podemos gerar essa mesma informação. De forma relativamente simples, nós temos um separador específico para o SWOOD-CAM. Vamos primeiro começar por escolher qual é que é a máquina em que vamos querer, no fundo, maquinar a nossa peça. Vou começar, por exemplo, aqui com o WOP, ok? A primeira coisa que vamos definir é a origem do nosso painel. Okay? Neste caso eu vou deixar aqui no canto já pré-definido. E depois vamos começar então a maquinar. Ora, temos um separador específico do lado direito para a parte do CAM, onde vamos ter as nossas ferramentas. E vou, por exemplo, aqui começar por ir buscar uma fresa de 16. E agora vou dizer ao SWOOD que quero maquinar o contorno da minha peça com aquela ferramenta de 16. Okay? Posso logo propagar no fundo, a toda a volta do meu painel. E agora vou dizer então que quero utilizar a ferramenta 16 para fazer uma maquinação do tipo contorno, adicionar. Depois podemos personalizar, no fundo, vários parâmetros, por exemplo, como é que é feita a aproximação à geometria, como é que são feitos os movimentos rápidos, quanto é que ela vai cortar por passagem. Imaginem que eu quero que ela corte no máximo 10 por passagem, ele vai logo fazer o cálculo para fazer passagens iguais, isto vai fazer duas passagens de 9, o material tem espessura 16 e eu estou aqui a fazer uma sobrepassagem de 2 e portanto ele faz o cálculo a 18 mm. Podemos também escolher como é que são feitas as entradas no material, por exemplo, dando aqui uma certa sobreposição entre a saída e a entrada da ferramenta. E ainda podemos escolher em que ponto é que é atacado o painel. Tipicamente ele vai atacar num dos cantos, mas imaginem que eu quero que seja aqui a meio, posso sempre alterar a posição de entrada. Ao fazer OK, ele vai calcular o percurso de ferramenta e, portanto, se eu for ver esse mesmo percurso, posso simulá-lo e ver então o percurso de ferramenta. Cá temos então as entradas e saídas e neste caso as duas passagens a fazer os 9 mm. Para fazer a furação também é muito simples, nós podemos ir buscar o nosso pente de brocas, arrastá-lo para o nosso painel e depois, no caso da furação ainda mais simples, eu vou só dizer que quero então utilizar aquele pente, vou fazer furação, adicionar, ele vai logo ver quais das ferramentas é que vai utilizar para fazer a furação que existe neste painel, confirmar e depois mais uma vez podemos simular para ver como é que é feita a furação. No caso desta WoodWop, a otimização de percurso e de utilização de ferramentas não é feita em software, mas sim depois a posteriori no pós-processado, portanto, daí este percurso ser um bocadinho não tão otimizado quanto o possível, mas a qualquer altura nós podemos alterar a máquina para a qual estamos a pós-processar. Vou escolher, por exemplo, agora o BS, ok? Ele vai atualizar o nosso programa e se eu for ver novamente a simulação, agora os percursos já são mais otimizados e sempre que eu conseguir utilizar, por exemplo, duas ferramentas de uma só vez, ele vai fazer exatamente isso. Portanto, vai usar as várias ferramentas de uma só vez para furar com apenas uma descida do bloco de ferramentas. Estas várias maquinações que nós vamos fazendo, elas depois podem ser guardadas em biblioteca. Nós podemos dar um nome no fundo, a esse conjunto de regras que utilizamos. Este conjunto de regras depois pode ser guardado, digamos, como template de maquinação. E isso é muito interessante porque, agora eu vou guardar esta peça e vou agora abrir, por exemplo, a larga esquerda do nosso móvel, okay, que ainda não tem nenhuma maquinação criada. E aquilo que eu tenho que fazer agora, partindo do pressuposto que já temos pré-criados os nossos templates, é simplesmente ir buscar, por exemplo, aqui o nosso contorno 16, tem as mesmas regras que eu usei há pouco, arrastar o template para a zona que quero maquinar, no fundo é o contorno, e já tenho o contorno todo maquinado. Para fazer a furação, vou também arrastar o Auto Drilling, portanto a furação automática, e já tenho a furação feita.
E, por exemplo, neste caso no outro painel eu não fiz, mas para fazer aqui o rasgo, posso ir buscar já aqui também um template para a maquinação do rasgo, arrastar ali para a face no fundo, do fundo do rasgo e já tenho o rasgo maquinado. Portanto, é muito simples depois de ter os nossos templates criados de maquinar os nossos painéis. Cá está já aqui o contorno a ser maquinado, depois a furação do nosso painel e por último ali a maquinação do rasgo também já a ser feita. Okay? Portanto, depois de ter os templates criados é ainda mais fácil de gerar o pós-processado. É claro que a criação do ficheiro em si para mandar para a máquina pode ser feita pelo report, como vimos há pouco, ou então também depois pode ser feito painel a painel, usando aqui o encode para criar o ficheiro pós-processado pronto para mandar para a máquina. Ora, também naturalmente, a qualquer altura, se existir uma alteração à geometria do nosso móvel, essa alteração vai ter impacto nos vários painéis e, claro, o CAM vai ser atualizado, já vamos ver isso também daqui a pouco. Uma outra ferramenta que o SWOO nos disponibiliza é a ferramenta do nesting, portanto, da distribuição dos nossos painéis. Ora, ainda aqui à ferramenta do nesting, eu vou dizer que quero utilizar os painéis deste projeto que tenho aberto atualmente. Existe uma série de parâmetros que nós podemos personalizar, por exemplo, o diâmetro da ferramenta vai ser importante para eu calcular a distância entre os vários painéis. Neste caso, portanto, o móvel que eu vou querer maquinar é o móvel que nós temos estado a trabalhar. Podemos adicionar aqui um multiplicador, imaginem que temos que fazer dois móveis iguais, podemos logo adicionar aqui um multiplicador. Neste caso, eu vou dizer que quero levar todas as peças para, no fundo, para o estudo de distribuição, portanto, ele vai ter em conta a geometria dessas várias peças, okay? Vai listar essas peças para nesting e vai logo perceber que algumas das peças não vai poder distribuir, por exemplo, aqui a costa, que é em material branco de 8, ele não vai poder distribuir, as cavilhas naturalmente também não, mas porque é que ele não pode distribuir? Porque na minha biblioteca, no meu stock de chapas, não tenho nenhuma que seja branco 8, ok? Portanto, ele vai-me logo fazer essa chamada de atenção, se quiserem, sobre aquelas peças, aqueles painéis que não vai poder distribuir. Depois, basta pedir ao SWOO para fazer o cálculo e, muito rapidamente, nós vamos ter, no fundo, o resultado dessa distribuição. Okay? Temos aqui as várias distribuições com as várias peças, a numeração que corresponde a cada uma das peças e também, já agora, as dimensões dos restos que irão sobrar no final dessa produção. Uma questão interessante, nós temos aqui duas peças que eu identifico como sendo demasiado grandes, é a nossa ilharga direita. Se vocês se lembrarem, nós já alterámos a orientação do grão da ilharga direita, isso quer dizer que depois, na prática, ela não cabe, com aquela orientação de grão, não cabe nas minhas chapas de biblioteca. O que é que eu agora vou fazer? Vamos ao nosso modelo 3D, vamos alterar-lhe a orientação do grão da ilharga direita e vamos depois atualizar o nesting só para ver que de facto ele tem em conta essa alteração. Então eu vou guardar o resultado aqui do meu nesting, vou fechar a janela do nesting em si e agora voltando ao nosso 3D vamos alterar mais uma vez o grão aqui da nossa ilharga direita. Okay, vou voltar a dizer que é vertical. Okay? Outra coisa que podemos fazer, como eu disse há pouco, é a qualquer altura alterar as dimensões do nosso móvel. Por exemplo, agora, imagina, em vez de termos 1500 de altura, passamos a ter, sei lá, 1600. Okay? Mais uma vez, claro, ele vai atualizar tudo o que sejam os nossos ficheiros, a nossa geometria. Isto só para vos mostrar também que, naturalmente, esta alteração de altura do móvel vai ter impacto também no CAM aqui da nossa ilharga e naturalmente esse CAM já está atualizado para a nova geometria, okay? Neste caso para os 1600 em vez dos 1500. E se agora voltarmos ao nosso nesting e formos abrir o ficheiro que guardámos há pouco, okay? O nosso nesting, apenas temos que fazer um refresh, okay? Para eu atualizar a geometria dos nossos painéis, no fundo, e vamos ver aqui agora a nossa ilharga direita, aqui a peça 8, já foi incluída na distribuição, porque já tem a direção de grão, digamos, ao longo do seu comprimento maior, e neste caso já cabe nas nossas chapas de stock.
Ora, por último, aqui em termos de funcionalidades do SWOOD, isto é uma outra funcionalidade muito interessante, que é a funcionalidade Layout. Ora, eu vou começar por fechar estes ficheiros que tenho aberto, e a ideia do Layout é muito simples, é nós podermos criar uma espécie de planta e depois aplicar os móveis que já temos a essa mesma planta. Ora, eu vou buscar então agora um novo ficheiro e vamos começar por desenhar a nossa planta, ok? Vamos criar aqui um novo desenho, vamos desenhar, por exemplo, neste caso, 2 retângulos, vamos dar algumas dimensões a essa mesma planta. Eu neste caso estou a desenhar do zero no SolidWorks, mas inclusive se existir, por exemplo, um Shape 2D, um DXF, um DWG, já com a geometria pretendida, também é possível importar essa geometria para o SolidWorks e depois utilizá-la como referência para, no fundo, como referência para a nossa planta. Vou também desenhar uma linha que vai representar a altura dos móveis, vamos dizer, por exemplo, vão ter 1,2 m. E agora é muito simples, nós podemos chegar à nossa biblioteca de móveis, okay? Que aqui neste caso nós chamamos de frames, e, por exemplo, vou pegar naquele caixote muito simples que vimos no início, basta-me fazer um insert copy. O SWOOD vai-nos pedir então algumas referências, neste caso um ponto para definir a origem, outro ponto para definir a dimensão, vamos dizer ao longo de x, outro para definir a dimensão ao longo de y e depois uma altura. Ora, ao definir isto e ao fazer OK, o SWOOD vai pegar naquilo que era o meu componente de biblioteca e vai copiá-lo, no fundo, os ficheiros para a nossa pasta de trabalho e temos já um móvel com as novas dimensões. Se formos, por exemplo, àquele que temos estado a trabalhar e fizermos também um insert copy, no fundo vai acontecer a mesma coisa. Okay? O SWOOD vai nos pedir uma série de referências e após definirmos essas mesmas referências, okay? Que no fundo são os tais pontos que definem as dimensões, podemos confirmar e vamos ter o nosso móvel já ajustado a essas mesmas dimensões. Uma das vantagens também paralela a tudo isto é que a qualquer altura, se nós alterarmos as dimensões originais da nossa planta, vamos imaginar, por exemplo, que este móvel vai ficar mais estreito, este aqui para compensar vai ficar um bocadinho mais longo, vamos também, por exemplo, alterar esta profundidade. É claro que esta alteração, por exemplo, aqui da profundidade vai ter impacto também, como vimos, nos conectores que são utilizados, certo? Na quantidade e na posição desses mesmos conectores. Vamos, por exemplo, também alterar aqui a altura. A qualquer altura, depois temos já alterado as dimensões, vamos fazer atualizar do SolidWorks, portanto, ele vai ter em conta estas alterações todas, vai atualizar os nossos modelos e vamos ter, claro, os novos modelos a ser gerados de acordo com essas mesmas alterações. Cá temos então os nossos móveis já atualizados para as novas dimensões. Claro que depois, com o SolidWorks, e neste caso também com a ligação à plataforma 3D Experience que vem incluída com as novas licenças SolidWorks, nós facilmente podemos partilhar o nosso design com quem quisermos. No fundo, essa partilha pode ser feita de uma de duas formas. Nós podemos simplesmente gerar um link que depois podemos copiar e enviar a quem quisermos, ou então podemos logo inserir o e-mail das pessoas a quem queremos enviar os ficheiros e essas mesmas pessoas vão receber depois um e-mail com, no fundo, o link para abrir o ficheiro. Esta partilha tem outra ideia muito interessante, que é a pessoa sem instalar nada do seu lado, acedendo a esse link que tem o preview do ficheiro, pode rodar, fazer zoom in e tudo mais, e pode fazer anotações, ou seja, pode, por exemplo, se detectar alguma coisa que não está a 100%, colocar uma indicação e o designer depois recebe essa notificação e aqui gera-se, claro, toda a partida de informação interessante. A plataforma 3D Experience, como eu disse, agora vem incluída com qualquer SolidWorks, que esta versão, esta vertente da partilha de ficheiros, quer seja, por exemplo, a partilha até de posts, de comentários entre pessoas da mesma empresa, guardar os ficheiros numa plataforma cloud que depois nos permite aceder-lhes a partir de qualquer localização, tudo isso é possível com o SolidWorks. Por último, resta-me falar da biblioteca Cadnia. Por forma a que os utilizadores tenham uma grande maior parte daquilo que precisam já em biblioteca, a Cadnia desenvolveu a sua própria biblioteca, sendo que temos, por exemplo, alguns móveis simples
alguns kits já prontos para serem utilizados, passando, por exemplo, também por alguns kits específicos de cozinha, okay? Que também já vêm pré-preparados para depois poderem ser trabalhados em cada um dos vossos projetos. Mas podemos também falar de alguns mobiliários de exemplo. Podemos falar também dos tais módulos de construção das boxes que vêm incluídos também com esta mesma biblioteca, passando, claro, pelos materiais e também pelos conectores. Tudo isto pronto para poderem começar a utilizar desde o primeiro momento em que instalem o SWOOD. Espero que esta apresentação e o SWOOD em si vão ao encontro das vossas necessidades e até uma próxima.